Olá, segundo ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula de português e hoje eu vou falar com vocês sobre pronomes. Para começar, vamos com a leitura de um texto. Esse texto está no material de apoio de vocês. Eu não estarei aqui se a água realmente acabar. Você sim. Valorize a água enquanto ela ainda está por aqui. Bom, turma, o objetivo desse anúncio é conscientizar a população de que a água não é um recurso infinito, por isso é necessário usá-la com racionalidade. Então, o texto se dirige a jovens e adultos. As palavras essenciais para entendermos isso são eu e você, que identificam respectivamente o senhor da foto e o leitor. Por meio dessas palavras, o texto estabelece um contraste entre pessoas que não estarão vivas se a água acabar. Um anúncio só faz sentido com a foto do senhor idoso. Por quê, professora? Pois é ela que mostra quem é o eu do texto. Quem é o eu do texto? O personagem, na verdade, o senhor da foto. E ainda sobre este texto, sobre esse anúncio, vamos analisar aqui a função de alguns pronomes. Leiam comigo esse trecho. Para que a água continue sempre correndo pelos encanamentos, enchendo copos, caindo pelo chuveiro, todos precisam se conscientizar da sua importância, primeira palavra destacada, e principalmente que ela não é um recurso infinito, ela, segunda palavra destacada. As palavras destacadas referem-se a um substantivo mencionado antes na frase. Sua, por exemplo, refere-se à importância da água e ela refere-se à água. As palavras sua e ela retomam a ideia do substantivo água sem repeti-lo, o que deixa o texto muito mais fluente e conciso. A palavra sua é determinante do substantivo importância, da sua importância, ao passo que ela equivale a um substantivo, ela não é um recurso infinito. Nesse caso, sua é um determinante de importância, por isso que a gente chama de pronome adjetivo, e ela é um substantivo, está agindo como um substantivo, por isso que a gente chama de pronome substantivo. Pronome adjetivo, sua, ela, pronome misturei foi tudo, vamos voltar. Sua, pronome adjetivo e ela, pronome substantivo. Melhor assim, não é? Então, gente, pronomes são classes de palavras variáveis, Pronome é uma classe de palavras variáveis que identificam os participantes da interação e retomam termos ou ideias mencionados antes e também podem aparecer junto a um substantivo determinando ou especificando. Ele é um pronome substantivo quando substitui o substantivo, como acabei de falar para vocês, e ele é um pronome adjetivo quando ele acompanha o substantivo determinando ou especificando. O emprego dessas palavras no anúncio nos permite reconhecer os principais papéis que os pronomes exercem na construção do texto. Como eu já falei, eles identificam diretamente as pessoas que participam da interação, as pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira. Eu não estarei aqui se a água realmente acabar, você sim. Retomam termos ou ideias já mencionados antes e especificam ou determinam o substantivo. Sobre as pessoas do discurso, nós temos a primeira pessoa, que é a pessoa que fala, a segunda pessoa é a pessoa com quem se fala e a terceira pessoa é a pessoa de quem se fala. Então, gente, o termo pessoa é só para ficar atento. O termo pessoa nesse contexto é uma nomenclatura gramatical e não equivale, certo, a humano. Pode ser um ser humano, mas também pode se referir a um objeto, a um sentimento, a um fato e até mesmo a um argumento. Classificação dos pronomes. Eles podem ser pessoais, de tratamento, possessivos, demonstrativos, indefinidos,
relativos e interrogativos. Eu vou falar um pouquinho de cada um. Agora vamos falar sobre os pronomes pessoais. Algumas particularidades sobre os pronomes pessoais. Do caso reto, o tu é usado em algumas regiões. Aqui no Brasil a gente usa predominantemente o você. E pode se substituir nós por a gente em contextos mais informais. O vós é restrito a contextos religiosos e cerimoniosos e vocês é predominante também aqui no Brasil. O do caso oblíquo, eu trouxe exemplos para a explicação, né, a aprendizagem ficar melhor. Bom, gente, sobre a lista de pronomes pessoais eu não trouxe, mas é só verificar no livro de vocês, tem tudo lá. Então, emprego dos pronomes pessoais oblíquos. Os pronomes pessoais oblíquos dividem-se em átonos e tônicos. Os tônicos são aqueles utilizados com preposição. Dou-lhe um saco de ouro por ela, tenho pena de mim, discutiam entre si. As formas tônicas, comigo, contigo, consigo e conosco, equivalem à combinação entre a preposição com e os pronomes correspondentes. Em relação aos oblíquos átonos, OA, OSAS, é importante ressaltar que, de acordo com a terminação do verbo que os antecede, eles podem assumir formas diferentes. Como assim, professora? Vender mais as, vendê-las. Encontramos mais os, encontramos-los. E faz mais o, falo. Outros exemplos: transformam mais a, transformam na. Dão mais os, dão-nos. Põe mais as, põe-nas. Oblíquos átonos com objetos diretos ou indiretos. O emprego dos oblíquos átonos de terceira pessoa depende da relação que eles mantêm com o verbo. Os oblíquos OA, OS, AS são empregados como objetos diretos dos verbos, enquanto os oblíquos li e lis são objetos indiretos, ou seja, correspondem a mais ele ou ela, ou a mais você. E aí, outros exemplos. Vamos ver isso nos textos. Esta espada mágica lhe trará riquezas. Dou-lhe um saco de ouro por ela. Foi usado o oblíquo li nesses dois casos porque o objeto é indireto, ou seja, é introduzido por preposição. Esta espada mágica lhe trará riquezas. Trará riquezas para você. Nesse caso está oculto a preposição. Dou-lhe um saco de ouro. Dou um saco de ouro para você. Quando você vendê-la, foi usado o oblíquo a na forma variante lá, como eu acabei de falar, porque o objeto é direto, ou seja, é introduzido sem preposição. Quando você vendê-la, quando você vender a espada. Aqui, objeto indireto, utilizar então os pronomes oblíquos li. E aqui, pronome objeto direto, objeto indireto, objeto direto. Para eu fazer ou para mim fazer, uma marca aí da nossa oralidade. Tanto para eu fazer como para mim fazer são construções aceitas pela norma padrão do português, mas é preciso observar o contexto para optar pelo pronome adequado. De acordo com o que acabamos de estudar, a construção para eu fazer deve ser usada quando o pronome é o sujeito do verbo, já que o eu é um pronome do caso reto. Veja o exemplo. O professor deu essas tarefas para eu fazer. Então, quem é o sujeito do verbo fazer? Eu. Nesse caso, eu uso eu. Falta pouco para eu terminar a prova. Eu é o sujeito do verbo terminar. Então, nesse caso, utilizar um mim, por exemplo, estaria inadequado, certo? Por outro lado, a construção para mim fazer estará correta quando o pronome for complemento de um verbo ou de um nome. É difícil
para mim, fazer tantos cálculos. Aqui é um complemento da palavra difícil. É difícil para quem? Para mim. Esse é o mais adequado para utilizar de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Agora vamos falar sobre os pronomes de tratamento. Para começar, ler um trecho de um texto de Ivan Ângelo, de um conto de Ivan Ângelo. O menino voltou, chegou perto, carinha boa, parou ao lado da janela da menina. O homem: esse passarinho é para vender? Não, senhor. O pai olhou para a filha com a cara de deixa pra lá. A filha pediu suave como se o pai tudo pudesse. Fala para ele vender. O pai, mais para atendê-la, apenas intermediário. Quanto você quer pelo passarinho? Não estou vendendo não, senhor. Então, duas palavras destacadas, a mesma palavra senhor. Observe que as palavras você e senhor caracterizam o distanciamento no tratamento dirigido entre as personagens. Em geral, as crianças são ensinadas a chamar de senhor os adultos com quem não tem familiaridade ou então os adultos da própria família. Aqui no Ceará a gente faz muito isso. Além disso, a condição econômica do homem e o modo como ele tenta se impor diante do garoto também podem ser apontados como fatores que contribuem para esse distanciamento na linguagem. As palavras que indicam o tratamento dado às pessoas são chamadas de pronomes de tratamento. Todos eles são de terceira pessoa. Uma observação, gente, sobre o conto. Aqui é só um trecho. Se vocês quiserem, pesquisem sobre esse conto. É Negócio de Menino com Menina. É muito legal o conto. Vocês vão entender. E tem uma mensagem também por trás desse conto. Uma mensagem para refletir, né? Uma mensagem reflexiva. Então, vamos lá. Pronomes de tratamento, tem essa lista no material de vocês, eu não vou ler todo. Então, usados no lugar de pronomes pessoais, o caso reto de segunda pessoa, geralmente para indicar trato mais polido ou cerimonioso. Emprego dos pronomes de tratamento. Trouxe aqui duas particularidades. Alguns pronomes de tratamento podem se referir também à pessoa de quem se fala, terceira pessoa do discurso. Nesse caso, o pronome vossa é substituído por sua. Veja a diferença, que é uma particularidade. Pronome de tratamento com referência à segunda pessoa do discurso. Vossa Excelência pode me receber agora? Nesse caso, eu estou falando diretamente com a pessoa. Eu uso vossa. Pronome de tratamento com referência à terceira pessoa do discurso. Entre, por favor, Sua Excelência vai recebê-lo. O enunciador refere-se a uma terceira pessoa. Vossa, segunda pessoa, sua, terceira pessoa. Lembrando que a concordância dos pronomes de tratamento é sempre feita em terceira pessoa, sempre. É sobre isso que fala aqui, ó. Voltando. Todos eles são de terceira pessoa. A concordância é que é feita em terceira pessoa. A concordância dos pronomes de tratamento todas são de terceira pessoa. É por isso que tem aquela história lá do você pode, você vai, ele sempre vai concordar com a terceira pessoa. E o agente também, a gente vai, a gente foi, não existe o agente vamos, a gente vai, ele vai concordar com a terceira pessoa. Não existe dentro da norma padrão da língua portuguesa, porque na oralidade existe muito. Uma curiosidade que eu creio que vocês já saibam é do você, que antigamente você era vossa mercê. Dada sua origem histórica, você é um pronome de tratamento. Vem do antigo vossa mercê, o qual ao longo do tempo transformou-se em diversas formas populares. Vosse me ser, vós me ser, vassum ser, etc. Até chegar a você. Há atualmente ainda as formas populares o ser e ser. Pronomes possessivos. Exprimem posse ou pertencimento, indicando a pessoa do discurso.
Meu, minha, meus, minhas. Esse quadro aqui, ele não está muito bem detalhado, mas vamos lá. Meu, minha, singular. Meus, minhas, plural. Nosso, nossa, singular. Nossos, nossas, plural. Tem uma lista no material de vocês também de pronomes possessivos. Particularidade dos pronomes possessivos. Os pronomes possessivos estabelecem uma ideia de posse de algo em referência às pessoas gramaticais. São classificados também como pronomes adjetivos ou pronomes substantivos, se estiverem acompanhando o substantivo ou substituindo. Veja o exemplo. Nossa visita alegrou muito os velhinhos da casa de repouso. Nossa é um pronome adjetivo porque caracteriza que o substantivo visita. Acompanha também o substantivo visita. A próxima vaga de emprego nesta empresa, é tua. Nesse caso é um pronome substantivo porque substitui um substantivo. Emprego dos pronomes possessivos. Seu, sua, seus, suas podem gerar ambiguidade, referindo-se à segunda ou à terceira pessoa. Veja só, João, eu acho que Carolina comeu seu sanduíche. O sanduíche é de quem? É do João ou de Carolina? Isso aqui é o que a gente chama de ambiguidade, quando a gente pode entender o texto de duas maneiras. Pode-se usar dele, dela, deles, dela, para referir-se à terceira pessoa e evitar a ambiguidade. A ambiguidade ela só é aceita se ela tiver um propósito. Veja aqui o exemplo. João, eu acho que Carolina comeu o sanduíche dela. Agora fica claro de quem era o sanduíche. É da Carolina. Podem ser usados como valor subjetivo, indicando carinho, ironia, desdém, depreciação, simpatia ou interesse. Ou seja, gente, o pronome possessivo não indica só posse, indica também valores subjetivos. Exemplos de valores subjetivos. Carinho, meu velho, que bom que você veio. Pronome possessivo meu, nesse caso aqui, está indicando carinho. Ironia ou desdém. Saiba, minha senhora, que é falta de educação furar a fila. Nesse caso, minha não quer dizer posse, quer dizer ironia. Depreciação. Levante daí e lave a louça, seu preguiçoso. Palavra destacada é um pronome possessivo que indica depreciação, que exprime um valor aí subjetivo de depreciação. Simpatia ou interesse. Viu o último episódio da nossa série? Foi demais, né? Nesse caso também a palavra destacada nossa exprime um valor subjetivo, que é o valor, nesse caso, de interesse, de simpatia. Estou falando rápido, né? Calma, vou falar mais devagar. Outra particularidade. Pronome átono com valor possessivo. Os pronomes oblíquos átonos, mitilinos, vusilis, podem ser usados com sentido possessivo, ou seja, podem equivaler a meu, minha, teu, tua, nosso, nossa. Veja um exemplo. Aproximou-se da namorada, então pegou-lhe as mãos. O li aqui substitui o pronome possessivo dela. E beijou-as. Então vejam o li utilizado com sentido possessivo. Sobre os demais pronomes, eu vou trazer na próxima videoaula sobre as particularidades dos outros pronomes, mas eu vou falar rapidinho sobre a função de cada um. Então, os pronomes demonstrativos situam no tempo e no espaço a pessoa ou coisa em relação às pessoas do discurso, tempo presente, passado, se o objeto está próximo, se ele está distante. Os pronomes indefinidos referem-se a substantivos de forma genérica ou imprecisa. Os pronomes interrogativos, como o nome já diz, são utilizados em frases interrogativas diretas ou indiretas. E por último, os pronomes relativos,
que são aqueles que substituem uma palavra anteriormente mencionada. Alguns exemplos: o filme a que assistimos nos agradou. Que aqui o antecedente de que é filme. Recebi a oferta pela qual esperava. Qual é um pronome relativo, a palavra destacada é um pronome relativo e o antecedente é oferta. Qual oferta? Encontro com vocês na próxima videoaula e qualquer dúvida é só me chamar no chat. Até a próxima aula, gente. Se cuidem!